levanta e é só vitória. Fica de pé, pega a sua Bíblia, fecha ela, levanta para cima. Quantos creem que Deus está aqui? Diga graças a Deus. Levanta a sua mão para cima, diga: meu Deus, eu preciso ouvir a tua palavra. Diga: meu Deus, fala comigo através da palavra, porque eu creio que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Diga: fala, Deus, eu preciso ouvir a tua palavra. Deus, estamos diante da tua palavra, Pai. Fala conosco para a glória e para o louvor do teu nome. A igreja veio para ouvir o Senhor, Pai. Até aqui a igreja cantou, a igreja adorou. Agora é a tua hora, Pai. Fala conosco, exorta-nos, confirma a tua vitória em nome de Jesus. Por favor, abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 3. Aleluia. E no verso 2. Aleluia, glória a Deus. Oh, meu Deus. Um grande desafio, né, irmãos? Pregar sobre o tema que nos foi proposto, mas nós cremos que esse tema foi direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Deus abençoe. Mateus, no capítulo 3 e o verso 2. Quantos encontrou? Faz um barulho de crente aí. Vamos ler o verso 1. Mateus capítulo 3. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Está assim na tua Bíblia? Amém. Então eu não estou lendo um papelzinho aqui, tá? Está na tua Bíblia assim? Amém. Vamos ler de novo? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Senta e aplaude a Jesus, porque Ele é bom. Irmãos, nem olha para o relógio, por favor, tá? Vamos ficar até o final para a glória de Deus. Aleluia. Queridos irmãos e amadas irmãs, ouvintes da palavra de Deus, que se reuniram hoje nessa festividade, nesse trabalho tão lindo e maravilhoso, estamos diante da palavra de Deus escrita no livro de Mateus, no capítulo 3. E quando estamos em Mateus, no capítulo 3, nós vemos um pregador um tanto quanto diferente, porque nós vemos um homem por nome de João, que a Bíblia vai nos dizer que esse homem, ele pregava no deserto, e esse homem, ele vestia uma veste diferente, porque ele vestia um cinto de couro e um cinto de couro e uma veste de pelos. E esse homem tinha uma alimentação tanto quanto diferente, porque ele se alimentava de gafanhotos de mel silvestre. Mas eu começo a achar interessante na Bíblia Sagrada que João Batista, ele não vai surgir diante dos grandes palcos ou diante das grandes sinagogas na época. Eu acho interessante que João Batista, ele não vai surgir porque ele tinha um sobrenome forte. João Batista, ele não vai surgir porque alguém o indicou. Ou João Batista não vai surgir porque ele era belo, ele era bonito, ou porque ele conhecia, ou porque ele falava bem. João Batista, ele vai aparecer, e a Bíblia diz que naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto. Se for fazer uma pesquisa entre a igreja, nós queremos fugir do deserto, porque deserto é luta, deserto é prova, deserto é solidão. E alguém vai achar no deserto não, porque no deserto ninguém me vê. Mas no deserto aparece um homem que não era qualquer homem. A Bíblia vai dizer que ele é o
precursor de Cristo, ou seja, esse veio para endireitar as veredas e veio para abrir caminho a Cristo. E a mensagem dele era muito diferente da mensagem de muitos profetas, porque a mensagem que esse homem pregava e a vida que esse homem tinha, para a gente entender um pouquinho melhor, esse homem viveu até os seus 30 anos. E nos seus 30 anos a Bíblia não conta nenhum relato de adultério da vida de João Batista. Durante 30 anos João Batista provavelmente nunca namorou. Durante 30 anos João Batista nunca casou. 30 anos João Batista consagra sua vida a Cristo, a Deus, para pregar uma mensagem, para ser o precursor de alguém que viria após ele. Primeiro ponto que eu acho muito interessante: João Batista, ele entendeu o seu chamado. E quando a gente entende o chamado, ou quando alguém entende aquilo que Deus tem para fazer por nosso intermédio, ele é fiel àquilo que Deus mandou. Primeira coisa, João Batista, ele veio do deserto, porque no deserto era o lugar que ele tinha intimidade com Deus, falava com Deus, orava com Deus. Lá no deserto foi o lugar que João Batista ele foi lapidado. No deserto foi o lugar que João Batista ele foi formado por Deus. E por ele ter sido formado no deserto, lapidado no deserto, morar no deserto, então ele não precisou para mudar, para que alguém o aceitasse a sua mensagem. Ele não precisou mudar a voz, ele não precisou imitar alguém, ele não precisou tentar mudar de alguma forma. Ele continuou sendo aquilo que ele era, mas agora ele tinha o poder do Espírito Santo sobre a vossa vida. Preste atenção que é algo muito interessante. A mensagem que João Batista é um tanto quanto diferente, porque nos dias de hoje a grande maioria nossa, de nós pregadores, nós fugimos desse tipo de mensagem. E eu até entendo algumas pessoas querer fugir desse tipo de mensagem, mas Deus nos trouxe aqui essa noite para que nós possamos entender algo muito interessante espiritual. Porque no Salmo 102, Salmo 122, o salmista Davi bradou e disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. No Salmo 120 ao Salmo 134 está lá Cântico dos Degraus. Eram os salmos que eram cantados antes do povo de Israel ir para Jerusalém para adorar a Deus nas festas. Ou seja, eles iam para as festas adorando, cantando e salmodiando. Por isso que o Salmo 122, o salmista vai dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ponto interessante: ir para a casa de Deus para Davi é motivo de alegria, ir para a igreja para Davi é motivo de felicidade. Mas eu vejo agora o João Batista pregando não ir para a igreja, porque para a igreja é motivo de alegria, e para a igreja é paz, é bênção, é felicidade. Mas para João Batista, a mensagem de João Batista não era tão somente ir para o culto e ir para a igreja. A mensagem de João Batista não era vir cantar um culto e voltar para casa. A mensagem de João Batista não era vir tirar uma foto aqui na igreja e voltar para casa, não. A mensagem de João Batista era o reino dos céus, e para chegar ao reino dos céus, a mensagem não é alegrei porque chegou o reino dos céus. A mensagem não é fique feliz porque você está diante do reino dos céus. A mensagem não é celebre, cante, exalte o nome do Senhor porque é chegado o reino dos céus. A mensagem não é fique contente, depulso de alegria, cante, avise todo mundo que chegou o reino dos céus. Não. A mensagem de João Batista é arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Primeiro ponto interessante da mensagem que eu entendo com a Bíblia Sagrada: para eu ir para a igreja é motivo de felicidade, mas para eu ir para o céu nos causa lágrima, para eu ir para o céu nos causa choro, para eu ir para o céu nos causa constrangimento de alma, nos traz tristeza, angústia, para que possa haver o arrependimento. Há pelo menos 4 estágios para o arrependimento genuíno, bíblico e verdadeiro. Há pelo menos 4 estágios para um arrependimento. E arrepender do que, meu Diego? Arrepender do que? Arrepender de tudo aquilo que a Bíblia vai contra, arrepender de tudo aquilo que o Evangelho vai contra, arrepender de tudo aquilo que Jesus não concorda. Em Isaías, no capítulo 59, Cristo, Deus, vai dizer uma mensagem muito interessante. Ele vai dizer que as minhas mãos não estão encolhidas para que não possa salvar, e os meus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir mais as vossas iniquidades. Faz divisão entre vós e o vosso Deus. Ou seja, tinha algo na nação de Israel que os separava, tinha algo na nação de Israel que deixava longe, tinha algo na nação de Israel que era um grande abismo. Quem não lembra das idolatrias que o povo
está falando com Moisés, e agora Deus não está falando com o povo. Então alguém fala: Deus parou de falar conosco, então vamos levantar um Deus para nós. Preste muito atenção aqui. O povo de Israel se corrompeu em várias vezes, mas nada é maior, nada é maior, nada é maior, pecado nenhum é maior do que a misericórdia de Deus, que se renova todos os dias. Nada é maior do que a misericórdia de Deus, que se renova todos os dias. Presta atenção, presta atenção. De todos os atributos de Deus, de todos os atributos Ele é imutável, de todos os atributos que Ele tem, todos que Ele é eterno, todos os atributos que Ele tem, o atributo que mais é benéfico para mim e para você, ser humano que aqui está. De nada adianta Deus ser eterno se Ele não fosse misericordioso. Nós seríamos consumidos. Se Deus fosse onisciente, estivesse em todos os lugares como Ele é, e se não agisse de misericórdia para com as nossas transgressões, nós não estaríamos aqui dando glória. Então eu entendo que o maior atributo de Deus benéfico para a nossa vida continua sendo a misericórdia, porque a misericórdia é a causa que nós não somos consumidos. Depois de haver um silêncio espiritual na terra de 400 anos, de Malaquias a Mateus, então agora surge esse homem. Como eu disse, a mensagem dele era diferente, e ele chega com uma mensagem o tanto quanto espantosa para ouvir de primeira instância, porque a mensagem dele, o brado de João Batista, o grito de João Batista lá no deserto, o brado que ele dava era de arrependimento. Aí alguém poderia dizer: mas por que se arrepender, João Batista, se todo sábado eu estou na sinagoga? Mas por que se arrepender, João Batista, se eu lhe devolvo a 10ª parte do meu dízimo? Mas por que se arrepender, João Batista, se eu vivo uma vida diante de Deus, eu leio a Torá? Mas por que, João Batista, se arrepender? Aleluia! Interessante que ele pregava para um público hipócrita. Ele pregava para alguém que estava diante da lei, mas não vivia a lei. Ele pregava para alguém que conhecia da letra, mas não conhecia o Deus da letra. O reino do céu não é constituído tão somente por palavra, mas por virtude e poder de Deus. Assim diz a minha Bíblia e a tua Bíblia. Uma coisa é conhecer, outra coisa é viver. Mas olha só que interessante, 4 estágios do arrependimento. O primeiro estágio do verdadeiro arrependimento é a contrição no coração. O segundo estágio é a confissão. O terceiro é o abandono. E o quarto é a conversão. Preste atenção, no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, é muito interessante a mensagem que Pedro prega. Depois de ser batizado com o Espírito Santo, eles pregam a mensagem. Pedro traz uma mensagem extraordinária. Pedro traz uma mensagem, fala do arrependimento, fala de Cristo, fala da cruz, fala da morte. E o verso 37 vai dizer que o coração deles se compungiram, se agoniaram. É o primeiro estágio de um verdadeiro arrependimento. Você quer saber se uma mensagem é de Deus? Você quer saber se tem Deus na mensagem? É quando a gente se volta para ouvir a mensagem, e a mensagem nos traz tristeza no coração, tristeza na alma. Peraí que eu vou lhe explicar. A maior desejo de Deus é que nós devemos abandonar os nossos pecados, porque debaixo de nossas falhas, Deus não pode operar na nossa vida. Debaixo de nossos erros, com as nossas vestes manchadas, Deus não pode fazer nada. Preste muita atenção aqui. Essa igreja marcha, o reino dos céus caminha. Esse reino, ele tem um exército, e esse exército tem um fardamento, e a cor desse fardamento poderia ser o verde oliva do exército brasileiro. A cor desse fardamento poderia ser preto, igual o fardamento da Rony. A cor do fardamento poderia ser branco, igual os que guerreiam lá na Antártida. Mas não é, aleluia, não é tão somente uma vestimenta branca. A Bíblia vai nos dizer que é mais alto do que a neve, e a minha Bíblia me diz que as vestes, a Bíblia vai dizer
que nenhuma bandeira aqui da terra pode deixar teu alvo como as vestes lá no céu. Ei, crente, Deus tem algo especial para a tua vida. Deus não quer só que você se alegre com a presença de vir para a igreja. Não, não, não. Esse é o primeiro estágio. Se alegrar vindo para a igreja, qualquer um se alegra. Se você pegar em alguém que sai adultério e falar, vamos para o culto, então vai vir para o culto. Deus vai usar qualquer um aqui e a pessoa vai ser contente, vai ser alegre e vai sair, irmão Fabiano, dizendo, eu estou feliz, eu estou contente, eu estou alegre, eu estou leve. Tu chama qualquer um para vir para a igreja. Depois do culto vai estar contente, porque a igreja é lugar de alegria, a igreja é lugar de paz, a igreja é lugar de contentamento. Mas o céu, a Bari, Calamaia, eu vim pregar o céu, eu vim pregar o céu nessa noite, eu vim pregar o céu. Para querer o céu tem que ter arrebatamento, quebrantamento, tem que ter, tem que ter, tem que ter, tem que ter. Arrependimento. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém, ninguém, não dá mais Deus para ninguém. Mas aquele tem um sobrenome forte, ninguém. Aquela canta que ela fala tudo, ninguém. Aquele prega demais, ninguém. Ninguém. Sem vestes limpas, ninguém. Sem vestes limpas, ninguém. Pedro, depois de Atos 2, ele prega para sacerdotes. Pedro prega para alguém que conhecia mais que ele da Torá. Mas Pedro vai pregar o Cristo. Pedro vai pregar o Cristo. Ei, Pedro vai pregar o Cristo. Tu pode falar na Bíblia de Pedro, tu pode falar de Davi, tu pode conhecer a vida de Paulo de trás para frente, falar de todo mundo, mas na tua mensagem tem que ter Cristo. Tem que ter o Cristo. Na mensagem tem que ter o Cristo. Tu pode pregar Adão e Eva, mas da tua mensagem tem que sair em nome de Cristo. Tu pode pregar sobre o profeta Elias, mas da tua mensagem tem que sair Cristo. Tu pode pregar as cartas de Paulo, na mensagem tem que sair Cristo. Por que pregador tem que sair Cristo? Porque quando Pedro pegou Cristo, renasce na voz depois, no capítulo 2, depois que recebem o poder de Deus, e para pregar Cristo, tem que receber do nome, o poder, a graça, a glória, a autoridade. Quem tem aí? Quem está recebendo aí? Tem que ter a graça para pregar, porque depois que você prega com a graça, alguém que está ouvindo a mensagem mestrado com a graça, então acontece o que aconteceu no verso 37, ficaram com o coração agoniado e começaram agora a perguntar para Pedro, o que faremos, irmãos varões? O que faremos agora? Primeiro estágio, eles reconheceram que precisavam ficar agoniados. Então Pedro vai dizer, arrependei-vos e sejais batizados em nome de Jesus Cristo para receber o dom do Espírito Santo. Primeiro se arrepende, depois batiza, depois recebe dom. Primeiro se arrepende, depois batiza, depois recebe dom. Primeiro arrepende, eu vou pregar. Primeiro arrepende, depois batiza e depois recebe dom. Depois vai, no nome do Senhor será glorificado. A primeira mensagem ao batista, arrependei-vos. Isso é só coisa de profeta antigo. Profeta Salgado. Profeta Salgado prega isso mesmo. Só que o Jesus focou no grandão dessa igreja aqui. A primeira mensagem que ele prega, Mateus 4,17: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Jesus pregou arrependei-vos porque é chegado na primeira mensagem dele. João Batista, arrependei-vos na primeira mensagem dele. Pedro na primeira mensagem, arrependei-vos na primeira mensagem. Você sabe o que acontece hoje? Muitos de nós começam pregando arrependei-vos na primeira mensagem. No primeiro ano de conversão. No primeiro ano de conversão. No começo é uma beleza para pregar, prega. Arabacanda lamanaia. Arabaturi calabatória. Arabateri calamaia. Uramateri me clama lamaia. Aí depois começa a bater uma solidão. Ele começa a olhar para a agenda e falar, meu Deus do céu, não há agenda.
mensagem que não abre agenda. Pregando esse tipo de mensagem eu não prego em lugar nenhum. Pregando esse tipo de mensagem eu não prego, então eu vou começar a aliviar. Eu vou começar a inventar historinha. Eu vou começar a ficar contando história no altar. Eu vou pregar na hora de pregar a palavra. Eu vou ficar contando um monte de coisa. Eu vou fazer brincadeira. Eu vou pegar coisa da internet e trazer para o altar. Eu vou fazer isso, fazer aquilo. Respeita o altar, que o altar é santo. Pedro começou pregando: arrependei-vos. E na primeira mensagem, em Atos 2, no verso 37 em diante, no verso 41, a Bíblia diz que ele ganha 3.000 almas. Atos 4:4, ele ganha mais 5 almas para Jesus, 5.000 almas para Jesus. Em Atos Apóstolos 9:35, a Bíblia diz que depois que ele fala: Enéas, Cristo te dá saúde, levanta e anda, tua cidade inteira se entrega para Jesus. Lida e Saranda. Ei, presta atenção aqui. Você pregar a palavra ou não pregando, você pregando a palavra ou não pregando, Cristo continua sendo o mesmo. Paulo vai dizer que uns pregam por exaltação e por vanglória, mas outros pregam o nome de Cristo. Continue pregando o nome de Cristo. Se tiver agenda da glória, se não tiver da glória também, se tiver oportunidade da glória, se não tiver da glória também, que ele cresça, que eu diminua, e o nome dele seja. Lá pra cana, lá maia, Deus vai levantar alguém pra pegar. Vai levantar, vai. Primeiro estágio, fica agoniado. Mas não é só ficar agoniado. Não é só ouvir a palavra e ficar agoniado. O primeiro estágio é ficar agoniado. O segundo estágio é o arrependimento genuíno. É a confissão. Eu fiquei agoniado, então eu confesso. A confissão. Porque tem gente entrando na igreja saindo agoniado para casa. Vem pro culto, volta agoniado para casa. Em vez de ser uma alegria, uma paz, parece aquele negócio. Não tem paz, não pode dormir, rola para lá, rola para cá. E não consegue dormir. Aleluia. E eu não estou só pregando para quem não é da igreja. Eu estou pregando para quem é batizado com o Espírito Santo, para quem já prega. Essa mensagem é para todo mundo, é para mim, é para a igreja toda. Essa mensagem de arrependimento é para a igreja toda. Não tem que se pregar arrependimento só para quem vem de fora. Tem que pregar arrependimento para a igreja. Tem que pregar arrependimento para a igreja. Moisés já disse: proteja a minha doutrina, proteja essa palavra, proteja essa doutrina. Sempre tem que estar protejando. Eu sei que o Roboão ele quer ir lá e fechar a torneira. Eu sei que o Sambalate quer ir lá e fechar a torneira. Eu sei que o fariseu quer ir lá e fechar a torneira para não pingar. Mas enquanto o Espírito Santo estiver na terra, e enquanto tiver Elias, e enquanto tiver 7.000 escondidos debaixo da mão poderosa de Deus, em algum lugar da terra vai ter alguém pregando, em algum canto vai ter alguém pregando, em algum lugar vai ter alguém falando, em algum lugar vai ter alguém denunciando, em algum lugar vai ter alguém pregando. O primeiro estágio é a constrição, o segundo é a confissão, o terceiro estágio é o abandono. Porque não adianta eu só ficar agoniado e não me confessar, e não adianta eu confessar e não abandonar. Se eu cheguei até o ato de confessar, então eu tenho que abandonar. E a último estágio, depois do abandono, é a conversão. Primeiro, a mensagem trata com o meu interior. Segundo, eu confesso a minha iniquidade. Terceiro, eu abandono, nem olho mais. Vai lá e apaga do contato. Vai lá e apaga a conversa. Vai lá e apaga a foto. Vai lá e apaga o contato com o teu esquema. Porque Jesus tem algo maior para você. O esquema precisa receber poder e da glória. O maior esquema, o melhor esquema é receber poder da glória, esperar o soar da última trombeta. Ei, jovem, o que segura jovem na igreja, Deus é amor.
som bom, piso bom, tudo maravilhoso, pastor, tudo bênção, mas não é isso que segura jovem na igreja, não. Pelo menos aqui nesse ministério, não. O que segura jovem na igreja, Deus é amor, é o poder de Deus, é a glória de Deus, é a unção de Deus, é a virtude de Deus, é a graça de Deus. Levanta a tua mão para adorar um minuto aí. Quem não sentiu? Arabatini me clama a lamaia. Vamos para cima e boca aberta dando glória. Vamos para lá, para cá, lá para cá, lá para Bélia. Lá para cá, lá para cá, lá na Maia. Arabatini me clama a lamaia. O reino dos céus não é composto só de palavra, mas de virtude, de poder, de glória, de céu, de graça, de graça, de graça. Capítulo 2, verso 4. Paulo dizendo naquela igreja: Paulo. A gente passa uma outra imagem de Paulo. Para muitos a imagem de Paulo era um super intelectual e que abandonava. Para muitos Paulo é só um homem intelectual e que não acreditava nos mistérios e no poder de Deus. Para muitos. Mas o Paulo que a Bíblia me apresenta, ele vai dizer, 1 Coríntios capítulo 2, verso 4: a minha pregação e a minha mensagem não consistia em palavras persuasivas de conhecimento humano, mas na demonstração do Espírito e no poder de Deus, para que a vossa fé não se apoie na sabedoria do homem, mas no poder de Deus. Se você vem pelo homem, você vai falar assim: eu vou lá tal dia porque aquele homem é bom, aquele é bom de Bíblia, isso e aquilo. Mas se você vem pelo poder de Deus, você vem o dia que foi e fala: Deus vai estar lá, vai me renovar, eu vou chorar, vou falar em língua, vou receber poder e virtude. Você não vai vir pelo homem, mas também pelo poder. Se o homem cair, você vai continuar, vai orar pelo homem, vai fazer a tua parte, e Deus vai abençoar a tua vida, encher a tua vida com o poder e a graça. Só que se eu bater só na tecla do arrependei-vos e do pecado, porque há dois lados da moeda. Não é só arrepender-vos do pecado. Tá, vou arrepender para quê? Que benefício vai me gerar se arrepender? Aleluia! Que mérito eu terei? Que benefício eu terei de me arrepender? Eu sei que está muito difícil. Eu sei que está muito difícil nos dias de hoje. Há 20, 30 anos atrás estava mais fácil, hoje está muito difícil. Você encontrar exemplos e espelhos dentro da igreja. Alguém que possa dizer assim: aquela mulher é uma mulher de Deus, o testemunho dela é impecável. Aquele homem é de Deus, quando ele fala, acontece, é homem de Deus, o testemunho dele é tremendo. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A Bíblia diz que João Batista deve preparar caminho. Eu imagino um terreno que não tem estrada nenhuma. E João Batista ele pega uma foice, ele começa a arrancar o matagal dos terrenos. João Batista começa a abrir uma via, um caminho. João Batista prega e dá de dedo em fariseu e fala assim: ó, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Porque para falar não pode falar, o negócio é produzir. Para falar qualquer um fala, o negócio é produção. E você sabe que João Batista fala produzir, pois, frutos de arrependimento? Porque na produção tu vê se tem ou não tem o Espírito Santo de Deus. Porque em Gálatas, no capítulo 5, do verso 19 em diante, vai dizer assim, ó, as obras da carne. Mas no verso 22 em diante fala assim, ó, o fruto do Espírito Santo. Obra eu faço com as minhas mãos. Obra eu faço com as minhas mãos. Se eu tiver habilidade, eu posso construir uma igreja disso aqui. Se eu tiver habilidade, eu posso fazer esse altar aqui. Se eu tiver habilidade, eu posso fazer essa mesa aqui, irmão Fabiano. O Fabiano tem essa habilidade.
Se eu tiver habilidade, eu posso fazer uma cadeira dessa. Se eu tiver habilidade, eu posso fazer várias coisas com as minhas mãos. Isso é obra. Mas só que o João Batista falou: produzir, pois, frutos. Porque fruto não produz do homem, fruto produz do Espírito. Fruto o homem não pode produzir. O homem pode produzir barulho. O homem pode produzir barulho. Pode produzir falácia. Pode falar: eu fui, eu fiz, eu faço. Pode ficar só no blá blá blá. Mas produzir de verdade. O único quem produz é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo de Deus. A palavra do reino dos céus estava vindo de encontro com alguém que não fazia, de encontro com alguém que estava na posição e não fazia. Você sabe por que mataram Jesus? Você sabe por que mataram Jesus? Pilatos, quando vai entregar Jesus, a Bíblia diz que Pilatos sabia que Jesus nada devia, mas entregou, porque sabia que era por inveja dos sinais que acontecia por intermédio de Cristo. Por quê? Porque o reino de Deus estava exposto diante do ministério de Cristo. E o que é o reino de Deus na vida de Cristo? O reino de Deus na vida de Cristo, quando ele expulsa o demônio de um homem, então os fariseus vão dizer: está expulsando por Deus, é por Jesus Cristo. Fala assim: o reino dividido não pode subsistir, mas se eu expulso esse demônio pelo dedo de Deus, então é chegado a vós o reino dos céus. O evangelho, o reino dos céus, ele vem com poder. O evangelho, o reino dos céus, ele vem acompanhado com glória e com virtude. O reino dos céus, ele vem acompanhado de virtude. A essência da igreja é a virtude. A essência da igreja é a virtude. É a virtude. Atos no capítulo 10 é Pedro pregando, e diante da mensagem simples de Pedro, o povo está se arrependendo na casa de Cornélio, está confessando, e o povo está recebendo perdão, e de repente o povo está falando em língua estranha, e Jesus já está batizando na igreja. O reino dos céus tem sinais, o reino dos céus tem virtude, o reino dos céus tem glória e graça. Quando Jesus manda eu e você se arrepender, não é para apenas se arrepender, porque ele não vai dar outro algo maior, é para se arrepender que ele tem o maior, o melhor. Ele tem o céu para colocar diante do jovem, o céu para colocar diante da igreja, a glória, os sinais. Com a vinda de Cristo aconteceu que nunca acontecia: mortos ressuscitam, paralíticos voltam a andar, cegos voltam a ver, surdos voltam a ouvir. Sinais maravilhosos e miraculosos é a primeira parte do reino dos céus, porque a primeira parte do reino dos céus acontece com a vida do Espírito Santo aqui. A segunda parte é quando ele diz em João 14: eis que tenho moradas preparadas, eis que vou preparar-vos lugar. Tudo já está preparado, tudo está preparado. Ei, igreja, Maranata, ei, igreja, desperta o tu que dorme. Para você que estava vindo na igreja e apenas como algo normal, não chora mais, não sabe quantos anos mais sente a presença de Deus, não sabe quanto tempo mais o que é sentir a alegria de Jesus na igreja. Fecha teus olhos que Deus quer falar contigo nos minutos finais da mensagem. Paulo diz: o reino dos céus não consiste tão somente em palavra, mas na virtude, no poder, na graça e na unção. Quando Jesus não se manifesta em nosso meio, é porque tem algo errado. Quando Jesus não faz nada em nosso meio, é porque tem algo errado. E eu te provo na Bíblia, porque aonde ele passa tem algo acontecendo. Você sabe o que impede o trabalhar de Deus? É a nossa incredulidade, é o nosso pecado, é a nossa vanglória. Mas diante do perdão, diante da confissão, do contrimento, do abandono, então tem glória, então tem Jesus falando, então tem Jesus se movendo. Se você conseguir, dê pelo menos glória aí para Jesus. Feche teus olhos.
Fecha teus olhos. Por que você não sente mais nada? Fecha teus olhos, Jesus vai falar com alguém aqui dentro. Fecha teus olhos, Jesus quer falar com alguém aqui dentro. Por que você não sente mais nada? Por que você não sente mais nada? Por que tu não sente mais nada? Vim pra cá, virou rotina. Vim pra cá, virou apenas rotina. Eu vou lá porque eu vi um banner. Eu vou lá porque vai ter um evento. Eu vou lá porque tem que ir, senão o pastor não libera a carta. Eu vou lá porque senão eu vou ficar de banco. Eu vou lá senão eu vou ser tirado da campanha. E isso aí não é o modelo de adorador que a Bíblia ensina. Adorador adora o Pai e Espírito, e é em verdade. Mas para adorar tem que sentir. Mas para sentir tem que se arrepender. Para se arrepender tem que ouvir palavra. E ficou até agora aqui é porque o Espírito te guardou, porque o Espírito te segurou. Fecha os olhos, Deus está falando. Uramacanda Lamaia, Urabateri me clama. O Espírito de Deus, a Bíblia diz que Ele é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Você que ficou até agora ouvindo esse pregador que está aqui, escuta algo de Deus para a tua vida. O Espírito Santo quer mais. Ele quer mais. Ele quer te encher. Ele quer derramar glória. Ele quer derramar unção. Ele quer falar as promessas. Ele quer cumprir. Ele quer fazer. Deus não fala mais, não usa mais, não levanta mais. Deus não fala comigo de jeito nenhum mais. Tem alguma coisa errada. Tem algo errado. Tem algo errado. Ele vai falar com o da direita, da esquerda, o de trás e da frente. E já está falando contigo. Arrependei-vos. Porque é chegado. É chegado. É chegado. É chegado. Hoje na igreja ele mostra a presença. Hoje na igreja o mover acontece. Aleluia. A igreja é movida por dois alvos na igreja. O primeiro ponto é a palavra. E o segundo é o mover. Gênesis no capítulo 1. A Bíblia diz que o Espírito se movia sobre a face das águas. Depois continua. E disse Deus. E disse Deus. E disse Deus. Ou seja, Deus ele fala para dar e de fé. Deus ele fala para edificar. Deus fala para dar vida. Deus fala para levantar. O Espírito se move para dar perseverança. O Espírito se move para a igreja permanecer de pé. O Espírito se move para a igreja não cair. O Espírito te move para você ficar de pé. Para você ter força para vencer. Para você permanecer. A ordem que Jesus dá aos discípulos: vai e anuncia o reino dos céus. Se eu apenas anunciar uma palavra, Uramaturi clama, Lamanturi me cama, obedece. Semente o que me derga, enando que vácia, fica de pé de olhos fechados. Enando deve plácia, fica de pé de olhos fechados. Selva, fecha teus olhos agora, por favor. Deus está pedindo algo para mim e para você, porque Ele quer dar algo maior, algo melhor, algo maior. Já dizia Billy Graham, ele falava: Deus não vai pedir nada para o homem se não tiver algo maior para te dar. Deus está dizendo: abandona o adultério que eu tenho dom para te dar. Abandona a vaidade que eu vou colocar as línguas variadas na tua boca. Abandona a masturbação que eu te coloco no ministério da palavra. Abandona o adultério que eu te coloco para pastorear. Olha
take you